Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Bom dia, amigos obstinados. Começa agora o programa Inovação e Negócios aqui na Record News. Veja bem, amigos, um ponto básico em qualquer jornada é que é preciso saber onde você está para saber o que fazer para chegar onde quer. Ou seja, compreender qual é o seu mindset atual, a sua mentalidade atual, é essencial para saber quais são as mudanças necessárias na sua forma de pensar e que caminho poderá levá-lo até lá. Isso inclui identificar seus padrões de pensamentos e comportamentos, bem como suas crenças e valores. A compreensão do mindset atual, ou seja, da sua mentalidade atual, é a definição do ponto de partida para a transformação desejada no modo de pensar e de agir. É o primeiro passo de uma estratégia que envolve 3 etapas. Saber em que ponto está, saber para onde quer ir e ter um mapa ou um plano de viagem. É a partir desse passo que você deverá se organizar para construir uma estratégia que vai potencializar e alavancar o seu progresso. No meu livro Mentalidade de Riqueza, esse aqui, eu trago um teste chamado de Barômetro do Mindset Dominante. Ele leva a refletir sobre as suas crenças e os seus comportamentos atuais e como eles podem estar limitando o seu potencial. É importante lembrar que todo sucesso ele começa com o primeiro passo, desde que dado na direção certa. Nesse contexto, meus amigos, dentro do barômetro do mindset, podemos dizer que o mindset fixo exerce uma pressão alta e incomoda. Ele não permite que realizemos plenamente nossos sonhos. No contraponto, o mindset de crescimento exerce pouca pressão, uma pressão confortável e estimulante. Ele já permite pensar e agir com tranquilidade ao buscar os nossos objetivos. Analisar-se dessa forma, refletindo sobre a pressão que o seu mindset exerce sobre a sua vida, permite identificar o ponto em que você se encontra atualmente. Essa é a linha de partida da sua jornada até chegar aonde você deseja. Pode ser um caminho longo, mas com as ferramentas estratégicas e a mentalidade correta, é possível percorrê-lo de maneira exitosa e determinada. Vamos iniciar essa jornada? Bom, meus amigos, eu retorno daqui a pouco, viu? Para responder uma pergunta de um seguidor do meu Instagram. Então fique ligado, porque essa pode ser também uma dúvida sua. E por falar em Instagram, por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz. Todas as minhas redes sociais é @JanguierDiniz. E passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto em minhas redes sociais muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo pode ajudar você a fazer um turnaround, uma grande virada em sua vida e também na vida de sua empresa, viu? Em Foco. A inovação e a tecnologia têm revolucionado a educação, especialmente no contexto do ensino à distância. Essas ferramentas permitem levar conhecimento a lugares remotos onde a presença física de instituições educacionais não é viável economicamente. Plataformas digitais, recursos interativos e conexões online democratizam o acesso à educação, possibilitando que estudantes em regiões distantes possam aprender e se desenvolver.
Além disso, a flexibilidade do EAD permite que cada aluno avance no seu próprio ritmo, personalizando a experiência educacional. É sobre esse assunto que vamos falar agora com Rafael Lopes, reitor do Centro Universitário de Brasília. E no Enfoco de hoje, nós vamos conversar sobre educação e tecnologia. E para falar mais sobre esse assunto, eu trouxe aqui o Rafael Lopes, da CEUB, Centro Universitário de Brasília. Rafa, para a gente começar, conta para a gente um pouco quem é o Rafael Lopes. Lu, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer poder aqui estar falando contigo, com a sua audiência e contribuindo, trazendo um pouco da educação e como as tecnologias têm evoluído no nosso mercado e auxiliado não só os nossos alunos, mas também o nosso corpo técnico e docente nessa caminhada. Eu sou reitor do Centro Universitário de Brasília há 2 anos, uma instituição que há 57 anos contribui para a formação de não só grandes profissionais, mas também cidadãos responsáveis por seu papel no mercado onde eles estão inseridos. 57 anos é uma história longa aí, hein? Sim, e é uma responsabilidade enorme para mim, manter o legado daqueles grandes homens que passaram, que me antecederam, o professor João Herculino, o professor Getúlio Lopes, e dar sequência a tudo aquilo que eles pavimentaram para que a gente possa hoje estar aqui como referência nesse mercado tão disputado e tão concorrido que é o nosso mercado de ensino superior do nosso país. É bem concorrido, né? Inclusive, fala um pouco pra gente como que é hoje o mercado de educação superior, do seu ponto de vista. Então, hoje o mercado está bem segmentado nas questões hoje focadas em qualidade e também em posicionamento de preço. No início dos anos 2000, partindo para 2010, houve um boom muito grande na parte do ensino à distância, do EAD, que proporcionou levar uma educação de qualidade aos rincões do nosso país, onde as grandes instituições, as melhores instituições, não tinham condição de se instalar naquela cidade. Então, foi um processo muito importante para proporcionar para as pessoas que não tinham antes acesso a uma educação de qualidade poderem ter uma formação como aquelas dadas e ministradas nos grandes centros das cidades. Para mim, ali foi a grande virada em relação à democratização da educação mesmo, né? Utilizando assim a tecnologia ao nosso favor como nosso grande aliado. Então, uma tecnologia que proporcionou essa pulverização do ensino no nosso país, que é um país continental, também proporcionou um acirramento na competição entre grandes faculdades. Sim. E acaba que não tem como uma disputa, uma briga aí por preço, o que acaba também atrelando aquela percepção de preço e qualidade e no nosso mercado um ticket médio, um valor muito baixo, acaba afetando diretamente a qualidade, porque infelizmente ou felizmente não tem como você ofertar uma estrutura de qualidade, um corpo técnico, um corpo docente qualificado, um planejamento docente dos planos de curso, ofertando cursos a R$ 39, R$ 29 e R$ 49 uma mensalidade. Principalmente quando a gente traz já um profissional capacitado para poder oferecer esse curso. Com certeza. Então, a nossa decisão no CEUB foi nunca entrar nessa guerra de preço. Nós estamos segmentados, nós estamos nichados, focados 100% na qualidade dos cursos que nós ofertamos. E é interessante você trazer esse ponto, Rafael, porque assim, dentro do mercado, a gente tem tanto instituições que elas segmentam para uma pulverização, vamos dizer assim, com um valor um pouco menor, e a gente tem universidades que já estão mais segmentadas, mais nichadas, e aí acabam atendendo. A CEUB, então, ela se enquadra nesse perfil. Sim, sim. E dando sequência à questão do ensino à distância, da tecnologia aliada, esse grande boom proporcionou esse primeiro grande movimento que foi da inserção de uma parcela da população que financeiramente não tinha acesso ao ensino superior. Sim. Pós-pandemia, isso que eu ia perguntar. Nós vemos já a mesma tecnologia do ensino à distância fazendo uma outra mudança no perfil do público. Conta pra gente um pouco, antes da pandemia, vocês já tinham essa modalidade online ou não? Foi na pandemia que vocês tiveram que se adaptar ou vocês já estavam nesse processo antes da pandemia? Nós já estávamos nesse processo, mas era um modelo muito incipiente ainda, por decisão institucional. Sim. Para a gente não entrar nessa briga que realmente já está dominada por 10 grandes players e a gente não teria capital para estar se posicionando entre elas. Então, a estratégia realmente foi aquela, mas aquele momento forçou uma aceleração nesse processo, desse desenvolvimento tecnológico, e essa oferta onde os nossos estudantes, e os estudantes de todo o país, precisaram ficar 2 anos estudando à distância. O que trouxe também uma mudança de percepção
dessas pessoas em relação ao ensino à distância, né? Eles viram que estavam aprendendo da mesma forma, se estudando numa instituição de qualidade, que ofertava, né, cursos à distância, mas muito bem estruturados, pensados, né? E viram que estavam aprendendo, né? E até traz uma outra reflexão, porque a autorresponsabilidade nesse momento é importante. Não tem ninguém em cima dele cobrando o tempo todo. Então, se ele não fizer, ele vai ficar para trás e vai perder o acompanhamento daquele conteúdo. Exato. Hoje a CEUB, o que ela está trazendo de novidades tecnológicas aí? A gente está numa era de inteligência artificial, onde inclusive eu vejo, né, os alunos muitas vezes eles querem burlar, né, algumas atividades com a inteligência artificial, o que é uma coisa, um processo bem natural, mas como a CEUB hoje está trazendo inovações aí para a educação? Então, desde que nós assumimos essa missão à frente da reitoria lá do CEUB, né, eu tenho falado com frequência para os nossos coordenadores de curso, para os nossos professores, para o nosso corpo e nossa comunidade acadêmica, que o meu modelo ideal é parar de segregar a questão do presencial e do EAD. É um modelo único, híbrido, onde cada aluno vai transitar entre esses dois ambientes com base no seu momento de vida, na sua disponibilidade, na sua facilidade de interação. Eu acho que nós temos que hoje utilizar as tecnologias a favor e provendo essa ambiência para o nosso estudante. Nós temos, como eu mencionei, estudantes muito jovens, estão acabando de sair do ensino médio, que a única responsabilidade que ele tem naquele momento é a faculdade. Mas nós temos pessoas, mães de família, que têm 2 filhos, trabalham o dia inteiro e ainda tem que dar conta da faculdade, porque anteriormente, por questões diversas, ela não teve condição de fazer e hoje já está realizando o sonho de ter um curso. Então, nós temos que utilizar a tecnologia e levar ela para que o aluno consiga, na sua rotina, no seu tempo, né, e seguir da forma mais prazerosa essa jornada, que é uma jornada longa. Mais leve, né? Não Mais tem aquela leve. coisa engessada, fechada, né? Isso. E como você bem trouxe, agora nós estamos vivendo, ao meu ver, nesses 20 anos, uma terceira grande onda da tecnologia, que é justamente a inserção da inteligência artificial. Sim. Né? E a nossa responsabilidade como educadores é justamente conscientizar os nossos estudantes, por meio dos professores que estão lá na ponta, que são primordiais para esse trabalho que aconteça, que realmente não dá, hoje não adianta a gente tampar o sol com a peneira e fingir que não acontece, eles vão fazer. Mas a gente tem que conscientizar quando eles estiverem no mercado de trabalho e for demandado para resolver uma situação urgente, num momento de estresse, ou não vai ter um chat GPT ou um bot para auxiliar ele. Né? Então, realmente, essas ferramentas têm que ser algo para auxiliar ele. Potencializar, né? Para potencializar e não retirar dele o senso crítico e de análise. Senão ele vai virar um robô e a ferramenta que vai fazer por ele. Vai fazer por ele. A intenção não é essa. Né? E nós temos hoje inseridos em todos os nossos planos de curso, nos PPCs, estão sendo revisados pelos nossos NDEs, pelo corpo docente, que é definido para a revisão constante das nossas matrizes, a inserção de programas em cada disciplina onde ensine o estudante a utilizar realmente a inteligência artificial como uma ferramenta potencializadora e não como uma muleta. E quando em algum momento da vida dela ela se vê sem ela, não consegue ter recurso ali para se desenvolver, né? Bem interessante. E aí, fala pra gente aqui, a gente quer saber o futuro da CEUB aí, o que vocês têm para 2025, o que vocês têm de planos aí para o futuro? Nós temos que continuar trabalhando no desenvolvimento da inteligência artificial, provendo não só para os nossos alunos, mas também para os nossos professores condições melhores para que eles apliquem de forma racional o seu trabalho e saia daquele trabalho manual, né? Então, eu acho que hoje nós principalmente só vamos ter acesso a grandes profissionais dispostos a dar aula em cursos como medicina. Eu trago aqui o direito, que o CEUB é referência nacional no direito, né? Nós temos ali ministros das Supremas Cortes dando aula para a gente, né? Só que uma pessoa dessa, pelo cargo que ocupa, pela responsabilidade que tem, não tem tempo de ficar corrigindo ali tantas provas, né? E hoje nós temos que utilizar, por exemplo, os sistemas de inteligência artificial para a correção dessa prova, para criar modelos preditivos, prevendo evasão, prevendo, enfim, diversas situações que eu acho que vai realmente alavancar não só o CEUB, mas qualquer instituição, né, para um outro cenário. E trazer produtividade para esse professor também, né? É isso, você tira ele daquele trabalho braçal e coloca ele para pensar, para trabalhar com o intelecto, que realmente é o que a gente espera. Usar a inteligência artificial e todas as ferramentas tecnológicas a seu favor mesmo. Mas o que a gente tem trabalhado, e para 2025, né, ela extrapola a questão
da tecnologia e a gente volta para o lado humano, Sim. realmente, do relacionamento, né, do network, que é essa construção. Nós temos percebido bastante que o aluno ele fica muito perdido, não é de hoje, né, naquele momento onde corta o cordão umbilical e ele se forma, né? Então ele passa de aluno para desempregado. Sim, sim. Né? E nós temos a responsabilidade de acompanhar esse aluno e não soltar a mão dele nesse momento de transição, e uma transição muito importante. A inserção dele no mercado de trabalho mesmo. É isso. E nós temos trazido empresas cada vez mais para dentro da instituição e trabalhando cada vez mais próximo, até na montagem dos nossos modelos curriculares, para que a gente entregue para aquele aluno realmente as competências, as habilidades, as soft skills necessárias que estão sendo demandadas e esperadas pelos contratantes. Sim. Né, a gente vê aí diversas empresas, né, dizendo que estão com várias vagas, mas não tem um profissional capacitado para atuar ali. Então a gente identificou que há realmente um gap do que as faculdades, no geral, no Brasil inteiro, estão entregando e formando os alunos. É o abismo, né, entre o acadêmico e o mercado de trabalho. O mercado de trabalho. Então, nós estamos aproximando e, em alguns casos, trazendo essas pessoas para ajudar na construção. Ótimo. O que você espera do nosso aluno que se forma em administração aqui? E a gente trabalhando isso e diminuindo realmente esse gap. Muito interessante esse projeto, muito mesmo. É o futuro. E trazer essa humanização de fato, né? É isso. E um alerta que eu faço aqui são para aquelas pessoas, aqueles jovens que hoje estão muito imediatistas, que vê um exemplo pontual nas redes sociais, na internet, né, um influenciador que, por conta de um resultado muito, muito pontual, né, e expressivo financeiramente falando, ele acha que a vida é isso, e não é. Não, tem que estudar. Né, e quer trocar uma formação superior por cursos rápidos da internet. Né? Então, assim, eu acho válido, eu sempre repito isso em todo lugar que eu vou, que esses cursos são essenciais, são muito bons para atingir um determinado objetivo específico. Você Sim. pega, aprende, aplica e já tem uma remuneração, uma monetização daquilo. Mas isso não vai forjar o indivíduo necessário para ele atuar no mercado de trabalho e nem na vida. Né? Não vai construir os relacionamentos necessários para que ele interaja. Passa por esse processo mesmo, né? Tem que acontecer esse processo, tem que né? ter, e as pessoas estão querendo ter antes de ser. Da noite pro dia, verdade. E o processo é o contrário, né? Nada que vem fácil é duradouro, né? Então tem que ser construído pedra por pedra, o caminho não vai ser um caminho reto. Passo a passo. Passo a passo. E até por falar em passo a passo, você vai ter que trazer mais passos para cá, viu? Porque esse assunto é um assunto que a gente gosta muito aqui e a gente quer você mais vezes. Quero te agradecer, principalmente aí pela sua vinda ao Infoco. Muito obrigada. Pelo convite, é uma honra. E eu sempre falo, né? A ambiência molda a frequência. Então, busque também estar sempre perto de mentores que vão te alavancar e te levar de um ponto A para um ponto B, sendo que esse ponto B vai ser melhor do que o que você estava. Então, não acomode, saia da zona de conforto. Né? Não há desafios na zona de conforto e não há crescimento sem dor, né, Lu? Exatamente. Então, se desafie, busque pessoas dispostas a caminhar contigo e tamo junto. E vamos muito obrigado. com tudo. É isso. Gratidão, Rafa. Obrigado, viu? Obrigadão, viu? E o Inovação em Negócios volta já. Inovação em Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação em Negócios. E a pergunta de hoje do meu Instagram vem de Natal, Rio Grande do Norte. Se você ainda não é meu seguidor no Instagram, entra aí, @JanguiaDiniz. Lá eu passo dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e sobre escalabilidade empresarial. E a pergunta é de Tiago Oliveira. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma empresa de consultoria com 8 funcionários. Como posso atrair mais clientes? Veja bem, Tiago, a chave mestra é estabelecer sua autoridade no mercado. Use o marketing de conteúdo e compartilhe casos de sucesso. Além disso, mostre provas sociais, ou seja, clientes satisfeitos, e busque parcerias estratégicas com empresas que complementem seu serviço. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, ou em qualquer outro assunto, qualquer outra matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias. Essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Acesse o QR Code aí e se inscreva. E o programa de hoje, meus amigos,
está ficando por aqui, mas amanhã nós voltaremos, viu? Logo, firme o passo, pegue o ritmo e seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.